Olá, meus queridos companheiros, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Daniele Diamantino, boa noite, Adriana Dantas, boa noite, Valdete, boa noite, Marilza Abreu. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Selma Imaculada da Mata, seja muito bem-vinda. Que bom, que prazer tê-la aqui conosco. Boa noite também, Leda Lovato. Olá, Mariângela, boa noite, seja muito bem-vinda. Forte abraço para você também, Valdete, para todos os companheiros. Boa noite, Luísa Nalim. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto e Isabel. Boa noite, Rodinei, seja bem-vindo. Olá, Álvaro, boa noite aí também para a Dona Maria. Boa noite, Cláudio Honor e Eliane. Boa noite também, Michele e Gabriel, sejam bem-vindos. Olá, Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite também para vocês. Boa noite, Carmen, Inês, seja muito bem-vinda, muita paz aí para vocês, para sua família, principalmente para o seu filho. Leopoldina, boa noite também, com a proteção de Jesus sempre, graças a Deus, que bom. Arlete Naves, boa noite também, seja muito bem-vinda. Boa noite, Oneida Alves. Olá, Célia, seja bem-vinda. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite também, Selma e Dinho, sejam bem-vindos. Joana Carneiro, boa noite, seja muito bem-vinda. Nadissan, boa noite também, Joana Bandeira, seja bem-vinda. Andréia Dantas, boa noite, Sr. Antônio Onofre, gratidão como sempre é toda nossa. Boa noite também para Lourdinha, Camilo e Eduarda. Boa noite também para William, a Ângela, Dona Guiomar, Ritinho, Eloá. Olá, Marinha, boa noite. Zorsanã, boa noite. Boa noite também, Ana Cristina. Sejam bem-vindos. Boa noite para aqueles também que fazem parte aqui da nossa sala, da nossa família, mas cujos nomes aqui eu não vejo. Fica aqui, né, o nosso abraço para aqueles que vão assistir depois, né? Tem muitos que assistem depois, Maria Eleusa, a Dona Neuza, boa noite para vocês, Cidinha, boa noite também, Dona Luzia, Luísa, olá, Sueli, Paula, boa noite para você, boa noite para Marina também. E o nosso boa noite, as nossas orações também, né, para o nosso querido amigo Paulo Henrique Bueno, para a Tuca, está lá ainda no seu processo de recuperação. A gente sabe o quanto é delicada esta doença, né? Aí falando na Cidinha, ela está aí mandando o seu oi também. Seja bem-vindo. Falamos da Dona Guiomar aqui também, já deixando o seu boa noite. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos a leitura e estudo dessa noite. Olá, José Ricardo, seja muito bem-vindo. Boa noite também para você, para toda a família. Flávia Andréia, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Franciele, boa noite também para você, muita paz, muitas energias. Adriana Costa, boa noite também, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Adriana Alvarenga, boa noite Maria das Graças, Zélia Pilon, boa noite. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos, já fica aqui o nosso querido abraço, a nossa gratidão a todos vocês. Que a Carmen sempre falando, né, quando ela não consegue assistir ao vivo, ela assiste depois, até mesmo porque ela está a alguns quilômetros de distância da gente, né, Carmen? E a gente sabe. E o importante é que vocês consigam, né,
fazer essas reflexões que nós estamos fazendo, que vocês consigam aprender e assimilar esses ensinamentos, assim, que particularmente eu reputo importantíssimos e eu adoro poder estudar essa doutrina maravilhosa, aprender com ela, mudar os comportamentos, mudar os pensamentos. Esse é um dos grandes objetivos, nos tornarmos pessoas melhores. Boa noite, Iraci, boa noite também, Gisela Goulart. Gente, que nós possamos então elevar o nosso pensamento ao mais alto. Mais uma vez, os nossos pedidos de sempre é para que Jesus nos auxilie a encontrarmos a paz, aquela paz interior, aquela paz íntima, aquela tranquilidade na nossa mente, no nosso coração, principalmente para que nós possamos enxergar todas as oportunidades que o Criador coloca à nossa disposição para o nosso crescimento e a nossa evolução. Estamos num planeta de provas e expiações. Estamos diuturnamente sendo testados e principalmente sendo testados no nosso ponto fraco, nos nossos vícios, nos nossos defeitos, sobretudo naqueles que podem ser considerados como os pais de todos os vícios, que é o egoísmo e o orgulho. Se nós permanecermos firmes na nossa fé, se nós conseguirmos assimilar os ensinamentos que o Cristo nos legou, e principalmente se caminharmos lado a lado com o nosso anjo de guarda e sendo guiados por estes ensinamentos, com certeza nós vamos atingir o nosso objetivo, teremos uma existência muito tranquila, muito pacífica, e não somente aquela qualidade de vida que todo o ser humano encarnado deseja, mas nós também teremos aquela paz de consciência a nos conduzir, e principalmente nos conduzir felizes, ou pelo menos alegres com essas oportunidades e com todas as bênçãos que nós seremos capazes de perceber que nós recebemos. Estamos sendo sempre abençoados, só precisamos entender, compreender e, sobretudo, ter a certeza de que tudo é para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que nós tenhamos então muita paz nesses instantes e que a concentração nos auxilie a assimilar os ensinamentos necessários para o nosso fortalecimento, fortalecimento do conhecimento para agirmos com sabedoria, fortalecimento da fé para termos sempre a certeza que a providência divina está aí conosco, nos guiando à felicidade e à perfeição. Que assim seja. Graças a esse mestre incomparável, nós aqui estamos procurando estudar um pouco mais os ensinamentos dessas leis, ou estudar e aprender e assimilar as leis que regem o mundo onde nós estamos, seja este mundo na dimensão de nós encarnados, ou seja este mundo na dimensão dos desencarnados. Mas o nosso objetivo é aprender e assimilar todas essas leis que regem o universo para nos aproximarmos do Criador. Quanto mais estivermos cumprindo os seus desígnios e as suas leis, mais nós estaremos caminhando com essa paz que nós tanto buscamos. Cumprir as leis, seguir sem precisar de passar por dores e sofrimentos, ou pelo menos sem aumentar a dor e o sofrimento, é o objetivo de toda a criatura. Boa noite, Jona Camargo, Paulo Iter, boa noite, Gustavo Duarte, Adriana Valério, boa noite, Marcelo Machado, Crislaine Nunes, seja bem-vinda, boa noite, Natália Silva, Reinaldo e Cecília, boa noite e obrigado, boa noite também, sou Luiz Alberto. Gente, nós estamos aqui, hoje é dia de quarta, dia de nós darmos sequência à nossa leitura e estudo ao livro a Gênese. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Boa noite, Maria Souza, seja bem-vinda. Estudamos a Gênese da doutrina, o capítulo 1, Caracteres da Revelação. Estudamos a Gênese planetária e a Gênese espiritual. Depois estudamos os milagres. E agora estamos estudando as predições. Boa noite, Adaí, seja bem-vinda. E nas predições, o primeiro capítulo, que é o 17, Kardec vai trazer para nós essa teoria da presciência, né? A teoria da presciência exatamente
que, muito bem elaborada para ele, tenta nos explicar como que estas previsões acontecem, tá? Então, só fazendo aqui um breve e rápido resumo do que nós vimos nas duas aulas anteriores sobre essa teoria da presciência. Nós vimos que sempre vai depender da posição que o observador se coloca. E a gente viu e aprendeu isso quando nós estávamos estudando lá no início sobre o tempo e o espaço, né? E a própria teoria da relatividade de Einstein, porque sempre depende do ponto de vista do observador. Então, a depender de quem está observando, ele tem condições de ver e de enxergar o que está por vir, o que está por acontecer. E a partir daí, ele tem como prever, diante daquela pessoa, sobretudo, os fatos que se desenrolarão e muitas das vezes como será, inclusive, o comportamento daquela pessoa diante daqueles fatos. Boa noite, Glória Querino. Boa noite também, Cecília. Sejam bem-vindos. Um outro ponto importante e interessante que nós vimos, Valéria Cruz, boa noite. Seja bem-vinda. Outro ponto também interessante é que o que está previsto, ou que dá para nós prevermos no futuro, é exatamente os fatos. O comportamento das pessoas diante destes fatos respeita o livre-arbítrio. E se respeita o livre-arbítrio, gente, a pessoa pode cumprir ou ela pode passar por aquilo ou não. E vai depender muito da forma como ela vai passar. Lembra? A gente até comentou do caso retratado no livro lá por Hilário Silva. Boa noite, Rosilene, Osmane e Diego, sejam bem-vindos. Que, inclusive, a Celeida nos ajudou a lembrar aqui, né? Silvia Helena, boa noite. Nos ajudou a lembrar o livro. A pessoa estava programada para vir encarnar e perder um braço, mas diante do seu livre-arbítrio e principalmente de todo o aprendizado que ela adquiriu, ela perdeu apenas e tão somente um dedo. Ou seja, ela alterou aquele futuro, que nós poderíamos assim dizer, né? Alterou o futuro que em tese estaria programado de acordo com a sua reparação, mas o seu livre-arbítrio, principalmente sabendo que o amor cobre uma multidão de pecados, fez essas alterações. Então, fatos estão ali previstos, obstáculos muitas das vezes também, mas o comportamento de cada um respeita a lei de liberdade. Uma outra coisa que Kardec coloca é exatamente a questão dos espíritos inferiores. Gente, os espíritos inferiores, eles não enxergam mais do que nós enxergamos. Não, muito pelo contrário. Os espíritos inferiores, às vezes enxergam até menos do que nós. Então a gente tem que tomar um cuidado muito especial, porque se alguém se presta a fazer algum tipo de previsão futura, cuidado. Por quê? Porque aquilo pode, inclusive, induzir as pessoas, por conta do seu próprio livre-arbítrio, a procurar e buscar aqueles fatos e aqueles acontecimentos, simplesmente para que esses espíritos inferiores acabem se divertindo às nossas custas. Tá? Então, cuidado com os espíritos inferiores. Espíritos superiores não se prestam muito a fazer essas previsões de futuro, não, essas predições, não, tá? Boa noite também, Célio Melo, seja bem-vindo. Boa noite para a Sônia Ferreira, é um prazer tê-los sempre aqui conosco. Então, cuidado com essas previsões feitas por espíritos inferiores. Por fim, nós vimos a questão do tempo. Quando a gente fala em futuro, nós estamos falando em tempo. Passado, presente, futuro. Só que, mais uma vez, a gente vai cair dentro daquela relatividade. Porque, gente, para nós encarnados, o tempo ele vai ser computado de uma forma. Para o espírito desencarnado, este tempo é computado de uma forma diferente. Nós seguimos muito o dia e a noite, o nascer e o pôr do sol. Para os espíritos, e dependendo da região onde eles estiverem, eles não têm essa noção de nascer e pôr do sol. São coisas diferentes, são coisas distintas, tá? Então, dependendo de onde eles estão, eles não vão vivenciar isso. Assim como, a gente comentou, né? O próprio Kardec traz a relação com outros planetas. Júpiter, por exemplo, tem um número de horas do dia bem menor do que o nosso. Em contrapartida, o ano, que o nosso aqui é composto aí de 12 meses,
lá é praticamente 12 anos nosso para formar um ano deles. Então, a previsão, principalmente no que diz respeito ao tempo e à data, ela vai ser realmente muito peculiar, tá? Então, isso é o que nós vimos. E a gente parou exatamente da forma, ou falando da forma que essas previsões, elas podem acontecer, que essas predições podem acontecer. Por exemplo, é muito comum nos nossos momentos de êxtases. Ou, eu vou falar assim de uma forma bem genérica, nos momentos de emancipação da alma, nós podemos ter acesso a essas informações, tá? Não é só um espírito vem através de um médium faz uma previsão. Não, a gente pode ter acesso a essas informações sobre este próprio futuro, principalmente nos momentos de emancipação da alma. Diga-se, o êxtase, a própria questão da dupla vista, durante o sono. Sim, durante o sono nós podemos ter uma visão diferente, principalmente futurista, de algo que está previsto para acontecer. E aí, a forma como nós vamos lembrar, a forma como nós vamos trazer, isso vai depender de cada um e principalmente da sua sensibilidade ou da sua faculdade mediúnica. Por quê? Porque os sonhos também constituem-se numa faculdade mediúnica. Boa noite, Elaine Lavê, seja bem-vinda. Tá? Então, cuidado, tudo irá depender do seu próprio grau de desprendimento e como que você é capaz de trazer essas ideias. Não é só do espírito, mas também a nossa, tá? E essa questão, principalmente que a gente viu, né, da posição que o espírito se coloca, também se aplica a nós, na posição que nós estaremos procurando ver e enxergar, até mesmo para nós, vamos assim dizer, ficarmos mais isentos das influências que a matéria pode nos proporcionar. Tá? Então, muitos de nós queremos que determinadas coisas aconteçam e às vezes a gente quer que aconteça para ontem. E pode vir para nós uma revelação de algo que está para acontecer daqui a alguns anos. E eu interpretar aquilo de uma forma diferente. E não somente interpretar de forma diferente, mas me deixar consumir pela ansiedade de coisas que estão ainda por vir e que podem, inclusive, nem acontecer. Este é um dos grandes detalhes que o próprio codificador coloca aqui também nessas situações. Então, como nós teremos acesso a isso? Não somente das revelações através de médiuns com os espíritos que nos revelam, mas também em todos os momentos de emancipação da alma, a gente pode ter acesso. E isso fica muito claro e evidente quando nós estamos diante de uma situação delicada. O próprio codificador vai comentar aqui na nossa leitura e estudo. Gente, diante de uma calamidade, a nossa própria sensibilidade, ela pode atingir níveis mais avançados e esses níveis podem nos proporcionar um contato mais profundo com o mundo espiritual e principalmente uma capacidade maior de identificar conselhos que os espíritos irão nos trazer, e isso pode redundar, sobretudo quando nós revelamos para alguém, ou às vezes revelamos para nós mesmos, como uma predição do futuro. Então, nas calamidades, nas revoluções, isso é muito comum, isso é muito natural. Por isso que em algumas seitas, em algumas religiões, a gente vê ali alguns videntes. Por quê? Porque exatamente por essa forma de se elevar e de se tornar um pouco mais sensível, ele é capaz de vislumbrar. E aí, é claro, a gente vai precisar ver e identificar e, sobretudo, certificar da qualidade e da característica daquele espírito que está trazendo aquela comunicação e, sobretudo, para identificar a veracidade de todas elas. Vindas de espíritos inferiores, sempre com o pé atrás. Vindo de espíritos superiores, também passar pelo crivo da razão, mas estão muito mais próximos dessa veracidade que nós estamos falando. Boa noite, Vânia. Boa noite também, Eliane e Mateus. Sejam bem-vindos. Então, gente, o que Kardec fala aqui nessa parte inicial? A predição, ou este fato de prever o futuro, não é nada além e sobrenatural. É algo natural e comum
tudo dependendo dessas situações e condições que nós acabamos de ver, tudo dependendo do ponto de vista do observador. Então, não tem absolutamente nada diferente. São aquelas leis que regem tanto o mundo moral quanto o mundo físico. São aquelas leis que regem os relacionamentos entre os dois mundos. São essas mesmas leis que nos permitem enxergar, ou pelo menos ter revelado algo que possa vir a acontecer no futuro sem nenhuma derrogação das leis naturais. Boa noite, Renato. Boa noite também, Aninha e Adriano, tá? E Kardec só alerta, ó. Não significa que essa teoria da presciência que nós estamos elaborando, que ela vai também explicar tudo. Kardec tinha essa humildade, né, gente? Ele disse que, ó, nós estamos tentando entender o que os espíritos estão nos passando. E a gente consegue elaborar uma teoria, mas garantir que essa teoria vai explicar absolutamente tudo, ele falou, eu não posso garantir, porque também não nos é dado conhecer tudo, mas pelo menos ela pode explicar a maioria dos casos, ou a maioria das revelações. Boa noite, Elisete França, boa noite também, Anitta e Clarindo. Então, Kardec vai dar sequência e vocês vão ver que pontos e que questões são interessantes. Sim, Anitta, é de hoje, é de agora. Você está aí ao vivo conosco. Tá? Que Kardec coloca também como algo interessante, gente, são formas de se ter essa revelação. A gente falou de algo, vamos assim dizer, mais dinâmico, né? Do observador que se coloca numa posição. E a gente vai ver mais à frente que Kardec chama atenção. Não precisa dele estar no alto, se elevar. Não. Basta ele estar com o pensamento mais elevado, ele já vai conseguir enxergar. Mas a gente fala nisso daqui a pouco. Nós vimos de uma forma de enxergar os fatos, podemos assim dizer, mais dinâmico. Mas Kardec vai dizer que tem pessoas que vão ver isso aí de uma forma mais estática. Sim. Ora, ele diz que determinadas pessoas podem apenas e tão somente ter acesso a uma fotografia, como se fosse um quadro. E quando ela bate o olho naquele quadro que está ali retratando algo que virá acontecer, ela vai trazer, ou ela vai entender, ou ela vai interpretar de acordo com o seu conhecimento e a sua capacidade. Então, o quadro de um fato que está para acontecer, ele é estático, parado. Só que o dinamismo ou a história, ela vem com as informações do revelador. Boa noite, Lúcia Coimbra, seja bem-vinda. Ela vem com as informações do revelador. Então veja, quando vocês estão vendo um quadro e alguém fala assim, olha, o que você está vendo nesse quadro? E você pode revelar, pode falar, inclusive falar, isso aqui é isso, ou é proveniente disso, e está mostrando que vai acontecer alguma coisa. Então, a dinâmica é passada por você. E o fato está ali num quadro. Também, Kardec vai dizer o seguinte, olha, sendo estático, ou seja, a pessoa que viu, ela viu uma foto, ela viu um quadro, tá? Então, na grande maioria das vezes, não é possível você estabelecer uma data. Você está vendo um quadro, a figura é estática, é algo que vai acontecer, mas não tem ali a data. Então, por isso que muitas pessoas se equivocam nas datas e algumas revelações não trazem datas. Por exemplo, a gente vê lá as revelações de Nostradamus. Como que Nostradamus conseguiu ter acesso? Não sei. Foi através de um quadro? Foi através de uma informação que passaram para ele? Foi através de uma intuição, de uma inspiração? Não sabemos. Mas, geralmente, ele não traz. Ali, olha, isso vai ser na data tal, ou só para a gente ter uma ideia, tá? De como que as coisas realmente são. Olá, Edna Bueno, boa noite. Seja bem-vinda. Com certeza a gente está aqui, inclusive no início. Nós fizemos as nossas preces, pedimos por eles e nós temos a certeza que a espiritualidade está assistindo a ambos lá, né? Com certeza. Boa noite aqui também para Esther Almeida, seja muito bem-vinda, Esther.
É um prazer tê-la aqui conosco. Então, gente, o que nós estamos vendo, o que nós estamos identificando é exatamente isso. Essa outra forma de ver que Kardec coloca. Primeiro, eu vejo um quadro da forma estática, eu é que vou trazer a dinâmica. Segundo, eu vejo um quadro também parado, uma fotografia. Não tem como eu trazer ali a data que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque esse dinamismo é passado pelo próprio revelador. E ele ainda vai dizer o seguinte, que você pode ver e enxergar um quadro, uma fotografia, e você trazer como revelação o seu próprio desejo. Ora, eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse desse jeito, e muitas das vezes é um projeto. Olá, Vera Candiani, seja bem-vinda. É um projeto que você está enxergando, que você está visualizando, e aí você traz aquele projeto. E como é algo que você deseja e não algo que está ali efetivamente previsto, pode acontecer, ou seja, pode ser que aquilo nem venha a acontecer. Por quê? É um projeto, é um desejo seu e você enxergou como se fosse uma revelação. Boa noite, Wagner, seja bem-vindo. Boa noite também, Edna e Luciano. Então, você pega, né, como diz Kardec aqui, você tem um quadro, ou você desenha, ou você pinta esse quadro de um projeto, de um desejo seu, tá? Você traz aquilo como uma revelação do futuro. Ora, eu gostaria que fosse dessa forma. Só que você está enxergando e prevendo algo que é o seu próprio desejo. E isso pode se realizar ou não. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, principalmente para não falar, opa, essa aqui é uma predição, ou alguém falou e errou essa predição. Não, gente, o próprio Espírito que está fazendo essa revelação para você, ele pode trazer um desejo seu, uma vontade sua, ou um desejo e uma vontade dele. E aí não é uma revelação de fatos, ele não está naquela posição superior para poder enxergar o fato que vai acontecer, para a partir daí ele fazer a sua predição. Então, cuidado também com isso, Kardec chama a atenção, é a teoria da presciência, então ele vai elaborando todas as possibilidades possíveis. Boa noite, Amanda, seja muito bem-vinda. Outra coisa que Kardec coloca que chama bastante a nossa atenção é a questão da interpretação. Por quê? O que acontece quando nós vemos ou quando nós temos acesso a alguma revelação do futuro? Gente, em tese, essa revelação do futuro ou desses fatos futuros ou dessa parte da estrada ou da caminhada futura, são fatos e episódios que nós apenas e tão somente temos e vemos espiritualmente. Materialmente, não. Ora, se fosse materialmente, já teria acontecido. Tudo que está para frente, eu só posso ver e enxergar do ponto de vista espiritual. Tá? Bom, se eu só posso ver e enxergar o futuro espiritualmente, eu não posso querer trazer e interpretar de uma forma material. Olha para vocês verem que perigo e que delicadeza que o próprio codificador coloca. E esse é um dos grandes problemas nossos. Por quê? Porque a gente quer interpretar as coisas espirituais de acordo com a nossa visão material. É igual sonhos. A gente quer interpretar os sonhos que nós temos, mas trazendo para a nossa vida material, trazendo para a matéria. Só que as coisas espirituais têm que ser vistas e interpretadas espiritualmente. Caso contrário, gente, nós vamos fazer interpretações equivocadas. É aquilo que a gente sempre fala, nós não temos que materializar o espírito, nós temos que espiritualizar a matéria. O mundo real e primitivo não é o mundo espiritual? Então,
Nós temos que exatamente fazer e trazer, e a gente quer buscar interpretações contrárias. Eu quero interpretar de acordo com a matéria, de acordo com a vida material. Então, Kardec chama atenção, cuidado, principalmente quando você vê um fato, ou melhor, uma foto, você vê um quadro e você quer fazer interpretação, faça uma interpretação espiritual, não faça uma interpretação material. Por quê? Porque você vai correr exatamente esse risco. A sua visão ou a permissão foi para que você tivesse uma visão espiritual do futuro. Então, não faça uma interpretação material, faça uma interpretação espiritual. E aí, vocês podem ter certeza, não vai ter erros, não vai ter equívocos. Boa noite, Silmara, boa noite também, Fernanda Guedes, sejam bem-vindos. E, por fim, Kardec coloca também nessa forma, e principalmente trazendo essa questão da fotografia, e principalmente da revelação, que essas percepções, elas pertencem ao espírito. Pertencem ao espírito, tanto através de uma revelação mediúnica, quanto nesses estágios de emancipação da alma. Então, não nos esqueçamos em momento algum de tudo isso. E se é a percepção do espírito, é aqui aquele ponto que eu falei para vocês, não precisa do espírito estar 10 metros do chão, não precisa, não, o espírito basta ele estar o quê? Ali, separado do corpo, e muitas das vezes dentro do próprio corpo, se eu posso assim dizer. Se você leva o seu pensamento, você tem chance de vislumbrar lá na frente. Por exemplo, eu gosto muito de citar, eu estou usando essa expressão, já falei para vocês, mas vou explicar aqui para ninguém depois ficar bravo e chateado comigo, A gente fala das pragas de mãe, não é que é praga de mãe, É uma previsão, Uma previsão de mãe. Gente, a mãe está ali, enfeixada dentro do corpo, e quando o filho tem determinados comportamentos, ela consegue prever. E às vezes ela até fala, filho, não saia hoje, porque tem um pressentimento, algo, porque ela conhece o filho, e dentro do corpo, quando ela se eleva, ela tem essa possibilidade de enxergar algo um pouco mais à frente. Então não precisa dela se desligar do corpo, não precisa do espírito sair do corpo, não, ela pode enxergar no próprio corpo. Por quê? De novo, como diz Kardec, essa percepção ela é espiritual, ela não é material. Ok? Jesus, por exemplo, tinha suas percepções, a gente vai ver algumas das predições do Evangelho, no corpo, encarnado. Os apóstolos ouviram ele dizer. Precisou dele se sair, se distanciar, precisou dele desprender do corpo? Não, não necessariamente. Por quê? De novo, a percepção é do espírito, a percepção não é do corpo, tá? Depois, uma outra coisa que Kardec vai tocar aqui, eu até coloquei assim, como se fossem 3 pontos, 3 pontos de possibilidade de previsão. Por quê? Kardec vai falar da possibilidade da previsão das ideias espíritas. Kardec vai falar da previsão para os acontecimentos particulares. E Kardec vai trazer um parágrafo, vai falar da previsão para o futuro da humanidade. São 3 pontos que ele coloca aqui na sequência para nós enxergarmos. Agora veja, o primeiro deles, a previsão quanto à propagação das ideias espíritas. Gente, Kardec estava ali, ele tinha contato com os espíritos. Se falasse assim, o Kardec, como que você enxerga essas ideias espíritas daqui a 100 anos, por exemplo? Ora, gente, ele tinha como ter essa ideia e essa noção. E os espíritos, mais ainda. E é aqui nesse ponto que Kardec fala, olha, primeiro, quando os espíritos fazem essa previsão, eles estão fora da matéria, sem os limites que a matéria impõe, então eles estão com a consciência expandida, e a gente está falando de espíritos que vieram trazer essa ideia, ou seja, espíritos mais evoluídos. Então, é tranquilo quando a espiritualidade fala, essas ideias espíritas,
elas vão se propagar para o mundo afora. Essas ideias espíritas, elas vão envolver a humanidade. Então, eles tinham condições de fazer essa previsão com muita facilidade e tranquilidade. E a gente está vendo o reflexo disso hoje. 160 anos depois, né, mais ou menos, né, nós estamos tendo aí e difundindo essas ideias espíritas. Por quê? Porque partiram dos espíritos e, de novo, a visão espiritual ou espiritualizada nos permite exatamente esta certeza. E uma outra coisa que Kardec coloca, para a gente compreender, interpretar e principalmente acreditar nessa previsão ou predição das ideias espíritas, é que elas trazem a verdade. Olha aqui um comentário interessante de Kardec. Gente, a verdade, ela sempre prevalece. Só que é o seguinte, a verdade às vezes não prevalece no seu tempo, no seu momento. Muitas das vezes a verdade aparece um tempo depois. Quantos talvez de vocês que estejam aqui nos acompanhando não foram, por exemplo, vítimas de uma calúnia ou de uma injúria? E aí vocês tentaram convencer os outros que aquilo era mentira. Mas vocês têm convicção de que a verdade viria ou virá à tona. É mais ou menos isso. A verdade, ela sempre prevalece. Às vezes não naquele momento, mas no futuro. Então, Kardec falou, olha, é muito tranquilo prever a propagação das ideias espíritas. Por quê? Porque ela é a verdade. Muitos não vão acreditar nela agora. Tudo bem, mas quando eles desencarnarem, chegar no mundo espiritual e perceber, eles vão ver que é verdade. E aí depois, na próxima, eles já vão ter mais facilidades na sua difusão. E principalmente, né, na assimilação. Então, por trazer e representar a verdade, a certeza dessa propagação está muito tranquila. Eu achei bem interessante, né? Lógico, a gente hoje agora vamos falar só dessa. No próximo encontro a gente fala que ele traz aqui no que diz respeito aos acontecimentos particulares e as predições para o futuro da humanidade. Mas vejam como que a gente tem essa capacidade e, sobretudo, a espiritualidade de, nos seus próprios projetos, já visualizar ou vislumbrar esse futuro, tá? Com muita tranquilidade. Por quê? Porque, primeiro, porque a visão e a interpretação ela é espiritual. E segundo, porque em trazendo a verdade sempre impera. Um exemplo clássico que a gente até viu aqui nessa mesma obra. Galileu Galilei. Não, a Terra, como se diz, não gira ao redor de nada não. Nós estamos no centro do universo. E ele foi, inclusive, né, obrigado a retratar-se dessa ideia. Né? Ainda diz as pessoas que ele falou, olha, não, eu concordo com vocês, a Terra está no centro. Mas que ela gira ao redor do Sol, ela gira. Então, por quê? Ele tinha essa certeza. Essa verdade prevaleceria. Só que é algo que prevaleceria no futuro. Então, será que ele estava ali prevendo o futuro? Não, gente. Ele tinha certeza porque era verdade. Ele estava revelando uma verdade. Mas uma verdade que a sociedade naquela época não estava preparada para entender e compreender. Mas que no futuro... Opa! Previsão. Predição. No futuro todos perceberam que ele estava certo. Então, essa questão, sobretudo da doutrina que Kardec coloca no parágrafo, ela é interessante por conta disso. No próximo encontro a gente fala desses acontecimentos da vida privada e do futuro da humanidade. O que a gente pode trazer, o que Kardec comentou sobre essa possibilidade do futuro da humanidade, já adiantando para vocês, que está relacionado com a própria providência divina. A providência divina e a impossibilidade de a criatura humana interromper os planos do Criador. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, pelo carinho, pela participação. No próximo encontro estaremos aqui dando sequência, né, amanhã,
leitura, estudo do Livro dos Espíritos. Os assuntos também estão bem interessantes. Que Jesus abençoe a todos vocês, que todos tenham uma excelente noite e que a paz continue nos envolvendo e aos nossos familiares e ao nosso próprio lar. Que assim seja.